Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã do dia 19/11 para nós conversarmos sobre a Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado por me receber na sua casa, você que está ao vivo. E você que está assistindo em outro momento, né? Talvez daqui a alguns meses você vai assistir, ou está assistindo, já passou alguns meses, não sei. Enfim, a live vai ficando meio atemporal, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui. Você já recebeu um presente hoje? Eu já recebi um presente hoje, esse dia. Esse dia é um presente de Deus para a vida de cada um de nós. E eu quero ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no Salmo 139, versículo 16, que diz assim, ó: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Um dos textos mais belos das Escrituras, um dos poemas mais bonitos das Escrituras é exatamente o Salmo 139, né? Onde ele vai fazer uma teologia bem profunda acerca das características principais de Deus ou das características únicas de Deus. Tem a ver com a sua onisciência, onipresença e onipotência, né? Nesse texto aqui, nesse versículo 16, ele vai dizer exatamente sobre isso. Ele fala sobre o poder de Deus, ele fala sobre o conhecimento de Deus, ele fala sobre a presença de Deus, que não pode ser detida por nada neste mundo. Deus não pode ser detido pelo tempo e pelo espaço. Só nós mesmos, né? Os seres humanos, os seres criados, estão sujeitos ao tempo e ao espaço. Nós existimos dentro do tempo e do espaço. Deus existe fora do tempo e do espaço. Na verdade, Ele é aquele que gerou o tempo e o espaço. Por isso Ele é chamado de Eu Sou. Quando Moisés pergunta o nome dele, ele fala Eu Sou. Porque Ele é o único que é. Ele não depende de nada para ser. Nós não somos, nós estamos. Tudo está, nada é. Mas o Deus que nós cremos, o Deus da palavra, o Deus que criou todas as coisas, Ele é o único que é. Ele é o único que é. E esse salmo revela isso com grande profundidade, né? Então, esse texto do Salmo 139, ele fala sobre a soberania de Deus, como Ele é soberano, né? Ele fala assim, ó, o que o texto diz? Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Enquanto o corpo humano estava sendo formado dentro do ventre da mãe, os olhos de Deus estavam vendo. Mais do que isso, a mão de Deus estava fazendo esse movimento acontecer. Então deixa eu te falar uma coisa, Deus nos fez. Nós não existimos por existir. Parece óbvio isso que eu estou dizendo, né? Mas é porque às vezes a gente perde essa noção de que nós somos criados por Deus, nós somos feituras da mão dele. O texto de Efésios fala sobre isso. Nós somos feituras da mão dele. Então ele nos fez. E ele nos fez com propósito. Ele não nos fez sem propósito. A Bíblia vai dizer que todas as coisas criadas louvam ao Senhor. Todas as coisas criadas, elas denunciam a existência do Senhor. Todas as coisas criadas denunciam que há um Deus criador que fez todas as coisas acontecer. Elas louvam o Senhor, elas manifestam a glória de Deus, manifestam a onisciência de Deus, elas manifestam a soberania de Deus. Todas as coisas criadas, inclusive a sua vida, manifesta a soberania de Deus. O salmista fala isso nesse texto, né? Então, ele nos criou, ele tem poder para isso. Ele tem poder para criar e Ele nos criou. Ele decidiu usar o poder dele para fazer você, meu irmão. Talvez você está achando que a sua vida não tem sentido, algumas coisas estão acontecendo, estão te tirando do sério. Você está achando de repente que você é um acidente. Eu conheço gente que chegou a dizer assim: meu problema é ter nascido. Eu já atendi pessoas que falavam assim: meu problema é ter nascido. Mas graças a Deus, com muita oração e muita palavra, essa mentalidade mudou. A pessoa percebeu que ela foi criada com um propósito definido. Deus decidiu criar você, meu irmão. Deus decidiu que você haveria de vir à existência, né? E o texto, ele é profundo também, porque ele vai dizer assim, ó: ainda que ele viu o corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em contínuo eram formadas quando nenhuma delas ainda havia. Ou seja, Deus não só criou, mas Ele criou com um propósito. Ainda que não existisse ainda, a pessoa ainda era nós ainda éramos, né? Um ser microscópico no ventre da nossa mãe, e todos os dias da nossa vida já tinham passado diante de Deus. Olha que fantástico. Deus não precisa esperar o desdobramento do tempo para que as coisas aconteçam. Deus vive na eternidade. Diante de Deus, tudo que está acontecendo agora já aconteceu. A gente precisa que o tempo se desdobre, né? Hoje é terça-feira, dia 19, e agora são mais ou menos 15 para as 8.
E a gente tem que esperar que o dia aconteça, que as coisas aconteçam, que o dia vai sofrendo os seus desdobramentos, para que a gente então tenha uma conclusão sobre os acontecimentos. Não, esse dia para Deus já passou. Esse ano para Deus já passou. Todos os anos que a gente ainda vai viver, para Deus, já aconteceu. Todas as decisões que eu ainda vou tomar, para Deus, já aconteceu. Todas elas já aconteceram. Ele não precisa esperar para ver nada, ele já sabe de tudo. Isso não significa dizer que ele determinou as decisões que você vai tomar, mas ele sabe quais as decisões você vai tomar, quais as decisões que eu vou tomar. Determinar não, porque ele nos deu livre-arbítrio, ele nos dá condições de escolher. Né? Diante da palavra de Deus fala assim, ó, eis que diante de você eu coloco a vida e a morte, o bem e o mal, escolha a vida para que viva. Então ele deixa a opção, escolha a vida para que você viva, mas eu coloco diante de você a vida e a morte, o bem e o mal. Lá em Josué fala sobre isso. Então, se eu escolher o mal, ele sabe que eu vou escolher o mal. Ele sabe, ele não define que eu faça isso. Né? Deus não me engessou e não te engessou, nos criou como seres livres, né? Outra coisa que a gente vê aqui é que ele estava presente nessa criação, lá no ventre da mãe, enquanto a criança estava sendo gerada, enquanto você estava sendo gerado, ele estava acompanhando todo o processo. E Jesus falou assim, estarei convosco até a consumação dos séculos. Ele começa a te acompanhar nesse processo inicial e vai te acompanhar, vai nos acompanhar até o fim das nossas vidas, até a eternidade. Não é assim que no filme fala, né? Ao infinito e além. Ao infinito e além. É para toda a eternidade. A eternidade é aquela condição que não está sujeita ao tempo e espaço. É uma realidade de Deus, que nós somos convidados a participar dela quando Ele nos assume, e Ele nos assumiu como filhos. E nós assumimos essa paternidade. Nós desejamos, queremos e nos filiamos a Ele como filhos. Então nós somos convidados a participar com Ele da eternidade. A sair do tempo e do espaço. Para além dessa vida. Para além da morte. Olha que profundo. Você não está numa aula de teologia, você está numa realidade de vida constante, que a gente nunca para pensar. Lidar com Deus é lidar com a eternidade. Lidar com Deus e lidar com aquele que criou todas as coisas, com aquele que sabe todas as coisas. Né? Então nós nunca estamos sós. Deus nunca deixou o homem só. O pecado que entrou no mundo, ele traz alguns distúrbios, algumas situações que acabam desfigurando um pouco o plano original. Dentro do plano original não tinha morte, não tinha dor, não tinha choro. Dentro do plano original não havia as contradições para a vida. A vida foi feita para ser planificada a cada dia. Então não havia, na vida humana, na existência humana, não deveria haver. O pecado é um intruso que entrou na história da humanidade e trouxe todos esses desconfortos. É por isso que a Bíblia vai dizer que na eternidade o Senhor secará dos nossos olhos toda lágrima. Toda contradição será destruída, será eliminada. Não tem entrada nos céus. Não tem entrada. O mesmo texto que fala o mesmo livro que fala que ele secará dos nossos olhos toda lágrima, também diz que o mar já não existe mais. Ou seja, o mar significa aquilo que divide os continentes, divide os povos. Então Deus fala sobre equidade. Deus fala sobre a ausência de separações. As contradições serão desfeitas na eternidade. Mas enquanto aqui nós temos esse intruso que provoca dor, tristeza, que provoca as desilusões. Mas quando eu lembro que Deus está comigo, quando eu lembro que eu sou feitura dele, quando eu lembro que ele me criou com um propósito, a minha vida começa a ter um significado diferente. Né? E outra coisa que fala aqui nesse texto é: os teus olhos me viram meu corpo ainda informe, significa que ele também nos conhece. Daí a onisciência de Deus. Deus nos conhece por inteiro, ele conhece as emoções, ele conhece as razões, ele conhece as intenções das decisões. A gente só conhece as decisões. O fulano fez isso, eu fiz aquilo. Mas qual a intenção por trás daquilo que eu fiz, daquilo que o fulano fez? Deus conhece as intenções. Né? Por isso que Jesus falou, não julgue segundo a aparência, não julgue segundo aquilo que você está vendo. Porque Deus está vendo a intenção do coração, Ele sabe por que a coisa aconteceu. Nós não sabemos o porquê. Então, por isso, esteja Deus no céu e os homens sejam todos calados, né? A palavra diz mais ou menos assim, né? Então, nada surpreende a Deus, nenhuma decisão minha surpreende a Deus. Nada que acontece nesse mundo surpreende a Deus, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele conhece todas as coisas, Ele conhece de verdade. E conhecer na Bíblia tem a ver com uma experiência bem entranhável. Não é o conhecer de saber. Por exemplo, se eu te perguntar assim, você conhece o Neymar?
Você conhece o Neymar? Você vai falar assim, ó, conheço o jogador de futebol, mas você conhece mesmo o Neymar? Você não conhece. Você vê o Neymar, mas você não conhece. Você não sabe sobre a estrutura do Neymar, você não sabe como ele pensa, você não sabe os gostos dele, você não sabe as decisões que ele toma, quais as intenções do coração, você não conhece o Neymar. Quando a Bíblia diz que Deus nos conhece, Ele sabe sobre nós, Ele conhece as intenções. Cada molécula que circula no meu corpo, cada coisa que acontece dentro de mim, é do conhecimento de Deus. Isso é muito profundo. Isso é muito profundo. É muito amor, muito cuidado, é muito zelo da parte dele, né? Então, quando a Bíblia diz que Deus é ciumento, o Espírito de Deus é ciumento, a palavra ciumento que aparece, ele significa cuidadoso, zeloso. Ele é muito ciumento, ele é muito zeloso, ele é muito cuidadoso, ele é aquele que trabalha com profundidade na nossa existência, no nosso ser, né? Então nós podemos confiar nele. Dá para confiar, não dá? Porque também ele nos chama de filhos. Ele nos chama de filhos. Então, olhe bem, estamos diante de Salmo 139, que eu te aconselho a lê-lo todo. Eu só li o versículo 16. E olha quanta coisa a gente pode perceber nesse texto. Talvez você esteja passando por uma situação, esteja vivendo uma situação que dê aquela ideia de solidão, de estar desamparado. Ou talvez você esteja vivendo uma situação que dá aquela ideia de onipotência, né? Nossa, eu sou muito poderoso, que bom que eu estudei, que bom que eu me preparei, porque a minha vida... Quando a gente chega diante de um Deus tão grande, de um Deus que prepara tudo, de um Deus que não depende de nada, de um Deus que decide coisas, inclusive decidiu nos criar, nos guardar, nos conhecer e nos conduzir, tudo aquilo que a gente tem como bagagem se perde. Por isso que o apóstolo Paulo falou, né? Os meus valores, eu tenho eles como esterco. Depois que eu conheci a Cristo, eu percebi que eu sou um grãozinho de areia do oceano, mas um grãozinho de areia com o qual ele se preocupa. Então, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe poderosamente. Se você está passando por alguma situação de aflição, creia no Deus que é onipotente, pode todas as coisas, no Deus que é onisciente, que sabe todas as coisas, no Deus que pode transformar todas as coisas em coisas melhores, né? A Bíblia diz que não subiu ao coração do homem aquilo que Deus preparou para os seus filhos. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Senhor, que é rico em misericórdia, que é rico em poder, continue sustentando a sua vida com poder e autoridade. Um forte abraço para você, Carlinha, e para todos os demais que estão aí. Deus abençoe a vida de cada um de nós. A gente se vê amanhã, se Deus assim permitir.